Ficadas casuais para mulheres quase sempre dão errado. Vai por mim, vai por mim. Isso porque homens e mulheres enxergam relacionamentos de forma completamente diferente. O homem, até mesmo por ter mais testosterona que a mulher, ele é muito voltado ao prazer rápido. Então ele consegue ali se envolver com várias mulheres sem ter o apego. E com a mulher não funciona desse jeito. Na maioria das vezes que ela tem ali um ato sexual com esse homem, ela se apega. Porque a produção dela de ocitocina é muito maior do que a do homem. E a ocitocina está muito relacionada ao quê? A esse sentimento de segurança, a mulher se sentir mais protegida. É uma necessidade da mulher. Enquanto o homem não, o homem vai mesmo pelo prazer, então ele consegue administrar vários relacionamentos ao mesmo tempo. O problema é que muitas mulheres têm inventado esse discurso na cabeça delas, na tentativa de se igualarem aos homens, que elas conseguem fazer tudo que os homens fazem, só que dificilmente elas entram num relacionamento sem se apegar. Aí depois sofre pelo ficante, o ficante que não tem compromisso nenhum com ela, mas aí ela acredita na cabeça dela que em algum momento ele vai assumir esse relacionamento e ele não vai assumir, sabe por quê? Ficou claro desde o início que aquilo ali para ele era só uma ficada, só que na sua cabeça doida você criou que não, ele vai se apegar a mim em algum momento e aí você vai sofrendo, calada. Porque para suas amigas e para a sociedade você fala, não, estou ficando sem compromisso. Mulher não dá conta de lidar com isso. Raríssimas exceções. E isso é o discurso que elas falam, porque na maioria das vezes elas não conseguem administrar isso, porque o apego é muito grande. A mulher precisa de um relacionamento que passe segurança. Então essas ficadas casuais nada mais são do que discursos que elas utilizam para se sentirem mais empoderadas, inteligentes e com isso elas acabam passando por cima dos próprios valores que elas têm muitas vezes. É de querer um relacionamento sério, alguém que possa assumir algo, mas como elas adotam esse discurso que muitas vezes nem é uma verdade em si, elas acabam se entregando para relações casuais e sofrem de uma maneira absurda. Por quê? Porque elas não conseguem deixar claro para esses homens do desejo delas, de ter um relacionamento sério, de que elas não querem ir contra os valores e princípios. Então elas estão cedendo às necessidades e caprichos desses homens e para eles está tudo bem, porque o homem acredita naquilo que você fala, tá? Quando você diz para ele, não, eu só quero ficar sem compromisso, ele vai achar que isso é real. Agora é você que acredita que em algum momento ele disse para você que aquilo era casual, que vai mudar. Se ele falou para você desde o início que não quer nada sério, é porque ele não quer mesmo, ele está sendo realista com você. Só que a gente fica naquela, ele vai mudar. Nossa, ele em algum momento vai me pedir em namoro. E nunca pede, é por isso que você sofre. Comece a entender que não dá para nivelar com o homem quando o assunto é sexualidade. Funcionamento hormonal do corpo é completamente diferente. Tanto é que o homem, se ele não tiver um certo nível de convívio com você antes de ter a relação sexual, é muito capaz até que ele tenha essa relação e depois ele sinta uma certa repulsa por você, porque não foi construído vínculo, apego. Então ele fica com você e amanhã ele já não quer mais, ele quer uma novidade, porque aí ele vai liberar bastante dopamina a cada ficada nova que ele tem, entendeu? Agora, outra coisa seria se ele começasse a te admirar, conhecer os seus valores, os seus princípios, para depois partir para uma relação mais intensa. Só que hoje as mulheres estão permitindo que as relações comecem da forma errada. E aí depois reclamam porque que os relacionamentos não estão dando certo.